Senhoras e senhores, estamos aqui no ar com Futurum Talks, diretamente dos estúdios da Futurum Capital aqui em São Paulo. Chegou mais uma vez a hora de navegar pelas palavras, aquele nosso papo sempre muito transformador sobre tecnologia, inovação e negócio. Eu sou o Daniel Zuckerman e é sempre bom lembrar que aqui você pode seguir @Futurum Talks, temos no YouTube também, e @Futurum Capital, que é o nosso Instagram. E comigo, ele, o nosso comandante dos mares financeiros, o nosso tubarão, Tio Rico is in the house. Fala, tio. Eu estou muito feliz de participar, tá voando esses nossos papos, então estou cada vez mais motivado. E hoje a gente tem uma participação interessante, que é justamente o nosso papo principal aqui é muito focado em tecnologia, inteligência artificial, desenvolvimento tecnológico. Você sabe que é uma grande emoção aqui, é aquele duelo do século, quando você encontra dois grandes nomes, lendas do mercado financeiro, do lado o tio Rico aqui, do outro lado a gente tem vou apresentá-lo com muita categoria, mas parece que você está numa luta do Mike Tyson e do Holyfield, dois queixos duros do mercado financeiro, que tem uma vasta história aqui. A gente sempre gosta de apresentar o currículo, mesmo que as pessoas já conhecem muito ele aqui, né? Domina Nasdaq, Nova York, Londres, São Paulo. Eu estou falando de um cara que tem mais de 2 décadas de experiência no mercado financeiro, ocupou diversos postos de destaques, como head de distribuição do BTG Pactual. Como você mesmo disse, né? Ele é o homem do BTG Pactual Digital. A gente está aqui na bancada com um caçador de resultados, apaixonado por risco, um cara que tem uma trajetória maiúscula pelo mercado financeiro, sócio e responsável pelas plataformas digitais. Nós estamos com ele, com o Flora, Marcelo Flora, tio Rico. Que emoção! Que isso, gente. Pô, obrigado. Eu tô até constrangido. Eu vou convidar vocês aí para me apresentar das próximas vezes aí. A gente faz bonita essa parte, né? Vou mostrar para minha mãe aqui. Minha mãe vai falar, muito cara, humilde. Você chegou lá. Chegou lá, cara. Você sabe que sempre quando você vai dar entrevista, você vai em várias entrevistas, fazem essa apresentação bonita. Mas nos bastidores aqui, é muito legal você saber disso, né, cara? A importância que você tem no mercado. E eu falo dos caras jovens e também da velha guarda da Portela do mercado financeiro, tio. Desde a época do Garantia, desde o Paulo Guedes, eu queria que você navegasse um pouco por essa parte aqui do Flora. Bom, Flora é um cara jovem, mas tem bastante bagagem. O Pactual, hoje BTG Pactual, foi um grande caminho que o Luiz César, o Paulo Guedes tomaram lá atrás, que foi um filhote do Garantia, né? O Garantia era um banco que na época porrava, tinha pouca concorrência na mesma magnitude, que afinal Jorge Paulo, enfim, a turma que comandava o Garantia, os sócios que comandavam o Garantia, tinham uma visão de fora muito grande, né? A visão do mercado mais desenvolvido americano, até Goldman Sachs, aquela coisa toda, mercado europeu também bastante desenvolvido, mas em termos de distribuição, de gestão de fundos, era uma coisa inexistente. Era um mercado muito mais, como é que eu posso dizer, mais cru do que é hoje, né? E o Pactual, lá atrás, começou a crescer. E aí eu acho que agora o Flora, Flora, você está no banco há quanto tempo? Vai fazer 24 anos. 24 anos, um quarto disso. Eu entrei no banco em 2000, comecinho do ano 2000. O Luiz César tinha saído do banco em dezembro de 99. Eu não cheguei a trabalhar com o Luiz César, mas foi bem naquele período ali. Então, tenho as conversas, as histórias todas na cabeça e tal. Enfim, aquela época ali de... Né, falava-se do índice IGPM, era Icatu, Garantia, Pactual e Matrix. Puta que pariu. Fala um pouco mais dessa... Quando você começou, era mato. mato. Era um mercado... Era tudo mato. Não tinha verdade, nada. É verdade. E eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Pactual foi numa palestra na faculdade. Eu estava no terceiro período da faculdade, fazia faculdade de engenharia. E, aliás, essa é uma história bacana, porque quem fez a palestra na faculdade foi o Cláudio Prakovnik, que ele era como se fosse o CEO do banco. Certo. Na época, ele era o head da área que toca a Win the Game hoje, né? Win the Game, isso aí, tá na Win the Game. E
Aliás, isso é uma outra história bacana também, porque hoje a gente é sócio da Win the Game, né? O banco tem 50% da Win the Game. Olha a loucura, o Cláudio foi CEO do banco lá atrás. Saiu, quando eu entrei no banco em 2000 ele não estava mais, mas foi ele que vendeu o peixe. E eu terminei a parada, eu não conhecia muito de mercado financeiro, não conhecia, nunca tinha ouvido falar de Pactual. Mas terminou a palestra, eu fiquei assim, cara, em êxtase. Impactado, eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero, isso aí. E o cara estava ali falando de meritocracia, de partnership, né, da possibilidade de você virar sócio, que o banco financiava o sócio que não tinha dinheiro, porque isso era a primeira preocupação que eu tinha, né? Pô, mas como é que eu vou virar sócio se não tenho dinheiro? Pô, né? Como é que eu vou entrar nessa? Então, e aí que as pessoas trabalhavam muito, né? E, cara, jovem, não tinha 20 anos, então, trabalhar comigo mesmo. E aí terminou a apresentação. Eu falei, vou conversar com o cara. Eu falei, e aí, como é que faz para eu trabalhar nisso? Ele falou, cara, em que período você tá? Eu falei, tô no 3º período. Ele falou, puta, cara, então vai terminar a faculdade. Porque senão você não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Você nem vai trabalhar direito e nem vai terminar a faculdade. Que, aliás, tem a história que o Gilberto Sayão não se formou na faculdade, né? Se forma na rua, né? O Gilberto Sayão era um sócio do banco, e hoje está na 20, enfim, também tem uma relação ótima. Mas foi super bem sucedido no banco e foi tão bem sucedido que não deu tempo de terminar a faculdade. Eu faria esse swap. Eu teria né, para ser tão bem sucedido quanto o Gilberto, eu talvez tivesse aberto mão de terminar a faculdade. Mas enfim, o Cláudio Prakovnik falou, não, cara, termina a faculdade e tal. E aí eu fazia faculdade de engenharia, fui fazer estágio e tal. No final da faculdade, um dia eu estava andando pelos corredores e eu vi um cartaz e falei, putz, vou mandar meu currículo. Eu mandei o currículo, 2 dias depois me ligaram e tal, fizeram um monte de entrevistas, enfim, fiz 15 entrevistas para entrar no banco. 15 entrevistas. E aí entrei no banco. Mas aí o Cláudio já não estava mais. E aí eu fiquei sem ver o Cláudio, nunca mais encontrei o Cláudio. Eu fui encontrar o Cláudio, eu já era sócio do banco em, 2010, 10 anos depois, 10, 11. Ele estava almoçando num restaurante em Copacabana, da MIT. E aí eu falei, puta, Cláudio Prakovnik. Eu vou ali falar com ele. Aí fui lá, me apresentei, falei, você não me conhece, mas eu te conheço. Fiz uma apresentação na faculdade e tal. Eu, entrei no banco por sua causa e virei sócio do banco e tal. Ele, ficou super feliz. Aí a gente acabou, ele virou CFO do Flamengo, né? Enfim. E aí depois ele acabou, indo para o Win the Game e hoje o banco tem sociedade com ele, né? Então, tá ali, volta e meia passa pelo banco e tal. Emocionante, cara. Cara de pau, assim, né? Que te moveu a chegar, né? No primeiro, e depois você vira meio que sócio da história inteira, né? É uma coisa muito louca, né? Isso aí, mercado financeiro, hoje a gente tem uma democratização, né? A gente consegue falar muito mais sobre, né? Principalmente por conteúdo, que é uma área que você navega super bem. Mas naquela época, cara, era uma coisa que parecia, né? Tinha muito mito relacionado a isso. Eu acho que teve uma grande dificuldade, né? Como você acha que teve a transição para a comunicação, para as pessoas começarem a entender melhor o mercado financeiro? Eu acho que de alguma forma, esse nosso negócio é um negócio de educação financeira, né? Quanto mais a educação financeira se dissemina na nossa sociedade, mais as pessoas entendem que não faz sentido deixar o dinheiro na poupança. Certo. Então, esse é um esforço que ele se soma ao do meu concorrente. Nesse sentido, nós não somos concorrentes. O esforço de marketing de educação financeira do meu concorrente, ele se soma ao meu, de forma que isso gera um ciclo tem um virtuoso, oceano azul para todo mundo. Que é isso aí. Cada vez mais as pessoas investem melhor, né? Saem da poupança, buscam melhores alternativas de investimento. Então, eu acho que esse ambiente que a gente está vivendo de muito forte inovação, né? Esse nosso negócio aqui, esse nosso bate-papo aqui, há 10 anos atrás, talvez, né? Até do ponto de vista tecnológico até já seria viável, mas do ponto de vista da forma como você consome o conteúdo, Perfeito. Talvez não fosse tão fácil. Então acho que a tecnologia também tem um papel importante nisso tudo. Acho que a gente também passou por um período de um certo exagero, né? O Brasil tem mais digital influencer do que engenheiro, né? Tem alguma coisa errada, né? Tem muito, né? Enfim, então, assim, mas
Mas eu acho que tem bastante coisa sendo feita de qualidade e nesse sentido eu acho que é bom para a sociedade de maneira geral. Só tem um ponto que eu acho que é legal, voltando no Cláudio, e que é super legal, que é o seguinte, e eu acho que isso é muito representativo também do que é a cultura do banco, né? A gente falou dessa história de garantia, né? Lógico. O tio falou aí né, do Paulo Guedes, do César, né, que saiu do Garantia para fundar o Pactual. E é curioso ver como, apesar da cultura em sua origem ter sido mais ou menos a mesma, eu acho que a cultura do Pactual ela sempre foi uma cultura mais de trabalho de time e de muito foco no relacionamento de longo prazo. Legal. E essa história do Cláudio, ela é muito representativa disso. Quer dizer, o cara em 1996, contando a história, eu me lembro que ele estava falando tinha uns deals high profile do Pactual na época, né? Era a reestruturação da Mesbla e a venda da Lacta para Kraft. Tá bom. E aí eu olhava aquele negócio e falava, cara, isso aí pô, é coisa que você vê no mercado americano, né? M&A. Exato. E aí, cara, tanto tempo depois, o Cláudio ter saído do banco, quer dizer, não é mais sócio, mas continua próximo do banco. Deixou um legado. E é cliente do banco, é parceiro do banco, o banco tem uma participação, enfim. Isso é muito representativo do tipo de relação de longo prazo que se constrói no banco, entendeu? E que às vezes contraria um pouco o senso comum. As pessoas, às vezes, talvez fora, olham e falam, pô, mas os caras confundem, né? O banco é agressivo, não, pô, né? O banco tem um turnover alto. Outro dia até a gente estava vendo o comitê operacional do banco, o tempo médio do banco é 25 anos. Eu estou puxando a média para baixo, né? Tá 25, 25, eu estou 23 para 24. Então, assim, é muito comum você encontrar pessoas no banco que estão há 20, 25, 30 anos no banco. E isso é difícil você achar até no mercado financeiro. Total. É verdade, isso é verdade. E as pessoas Flora, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso. Na década de 2000 a 2010, quando você se tornou sócio, teve um movimento importante, principalmente no mundo. 2008, aquele problema grande, subprime, teve a venda do banco, a recompra do banco. Conta um pouquinho melhor sobre como você se posicionou e como a tecnologia andou junto do crescimento do banco nessas compras e vendas. Não, legal. Primeiro, assim, o 2008 foi um período super rico do ponto de vista de aprendizado, né? Não só do que fazer e do que não fazer também, né? A gente viveu a crise das hipotecas nos Estados Unidos de dentro do UBS, né? Era o UBS Pactual. O banco tinha sido vendido em 2006, né? Vendeu em 2006 por 10 vezes o patrimônio, eram 3,1 bi de dólar. E aí, logo na sequência, né, aquela agenda de crescimento, né? Vamos dominar o mundo, né? O Pactual vai ser a nossa ponta de lança para a América Latina e tal. Foi substituída por uma agenda de sobrevivência, né? O UBS foi muito afetado pela crise das hipotecas. Perdeu mais de 40 bilhões de dólares. Uhum. E a gente estava ali no meio dessa confusão, apesar de no Brasil o banco estar voando, né? A gente era parte de um negócio maior que estava sofrendo muito. O governo suíço entrou no capital do UBS. E, na verdade, foi isso que abriu espaço até para a gente, né, a operação de recompra, né, o management buyout. Né, a gente só tinha um a receber contra o UBS estava tendo problema na Suíça. Agora é nós. Vamos sair desse risco aqui. Então, recomprar o banco. E aí, então, em 2009, a gente... os sócios, eu não fui sócio do antigo Pactual, né? E aí, o banco foi recomprado por 2,5 bi de dólar, uma vez o patrimônio. Então, vendeu por 10 vezes o patrimônio, recomprou por uma vez o patrimônio. Comprou dinheiro com dinheiro, né? Sobre a ótica do UBS. E rola também o boato que tentaram um takeover global do UBS, né? Cá entre nós. Não sei se é verdade. Isso eu não consigo te... Tentaram, o Esteves tentou engolir o UBS global, mas enfim. Eu não consigo te dizer se é verdade, se é mentira, mas enfim, acho que a gente tem que ter também orgulho das coisas que a gente faz, das que a gente não faz também, né? Muito bom. Talvez ali naquele momento ali onde surgiu esse boato não fosse nem um bom negócio, né? Que depois dali o UBS ainda
o fundo do poço tem sempre um alçapão, né? Então foi mais ou menos É o que verdade, aconteceu ali. é verdade. Mas enfim, aí a partir de 2008, eu acho que coincidência, né? O iPhone veio mais ou menos ali em 2007 e aí a gente começou a entrar num período de inovação que se estende até hoje, né? Muito forte, né? Muitas startups começaram mais ou menos ali, né? Mais ou menos na esteira do smartphone, né? Sim, aí vem então, 2010 que o iPhone... Waze, Airbnb, Uber, sim. que são coisas que só se viabilizaram a partir do smartphone que né, se popularizou depois com o Android, mas que a origem foi a Apple 2007, 2008. E a gente aqui no Brasil começou a ver esse fenômeno de plataformas digitais e tal, e isso começou a chamar um pouco a minha atenção. Eu sempre fui muito curioso, quando eu entrei no banco, eu não sabia muito, né, o que era a diferença do InvestShop pro Pactual. Para mim era tudo mercado financeiro, não sabia nem o que era CDI, né? E aí depois que eu entrei no banco, eu fui entendendo o mercado e comparando com o mercado americano, eu sempre tive muita dúvida, quando é que a gente vai viver aqui no Brasil esse fenômeno de financial deepening que a gente viu nos Estados Unidos, né? Que promoveu o desenvolvimento de plataformas de investimento online. Foi exponencial. Você tem lá fora, Vanguard, Fidelity, Charles Schwab, Merrill Lynch, Salomon Smith Barney, Salomon Brothers, enfim, um monte de coisas bacanas lá fora e que ING Direct, enfim, e que a gente aqui no Brasil não tinha. Aqui no Brasil sempre, distribuição de produtos financeiros sempre foi muito dependente de alguns poucos grandes players de varejo. Isso. Por conta de um diferencial competitivo, na verdade, uma barreira de entrada, que era a rede de agências físicas, né? Perfeito. Que foi o que nos manteve fora desse jogo por muito tempo. Que foi sua grande sacada, né, cara? Da agência física para digitalizar. Que daí que eu acho que você porrou a hora que você, dessa forma curiosa, como você falou, as referências que você teve, você falou para a turma, cara, vamos fazer isso aqui digital, vamos investir aqui no BTG para digitalizar. E aí tem um investimento, você me corrija, que vocês colocaram 1 bilhão depois, quando começou a digitar. Foi isso? Bem mais do que isso. Bem mais do que isso, tão mais do que isso que eu nem posso te dizer quanto foi. Cara, mas bom, foi muito foi dinheiro para você. Porque você teve que convencer também, né? A turma falou, cara, porque isso era uma coisa nova e as pessoas falaram, como é que o cara vai fazer essa transição, né? Foi essa parte que você realmente apostou nisso no banco, né? Eu acho que teve um primeiro movimento ali, ainda em 2008, foi a venda da Ágora para o Bradesco por 840 milhões de reais. O ex-sócio do banco, que era o Plais, né? Quando eu entrei no banco em 2000, o Plais era o presidente do banco. E o Plais saiu ali em 2002 ou 2003, e aí logo depois comprou uma participação na Ágora e em 2008 vendeu por 840 milhões de reais para o Bradesco. E a partir daí é que começou um movimento que estava assim meio adormecido, de plataformas, algumas delas até que tinham sido lançadas naquela onda do final dos anos 90, né, com o InvestShop. Certo. Patagon, o seu tio Rico vai lembrar do Max Blue. Max Blue era uma JV do Deutsche Bank com o Banco do Brasil. Ficava na Marginal, perto do Panambi ali. Cada um casou 200 milhões de reais lá em 98, né? Quer dizer, não faltou dinheiro e nem reputação. Mas de alguma forma não foi o suficiente para esse negócio dar certo, né? O InvestShop era do Bozano, foi vendido para o Unibanco, depois morreu no Itaú, quer dizer, esse negócio não andou. E aí, a partir ali de 2009, 2010, você começou a ver um monte de coisas pipocando, né? A Easy Invest era o home broker da Título Corretora. Lá em 2010 Nubank, né? O cara foi... e o home broker virou a corretora, né? Que virou no Invest, virou no Nubank, né? Mas, enfim, vários negócios. Guide, a Genial dos nossos ex-sócios lá do Brasil Plural. Hoje o Brasil Plural acabou, virou Genial, né? Eles tinham comprado a Geração Futuro, né? Então, assim, eu comecei a ver todos esses negócios e eu falo, será que a gente não tem que fazer isso aqui? Incrível, cara. A gente vai entrar agora sobre tecnologia, mas para acertar a mosca branca, tio, tem que ter time. Eu queria que você falasse aqui, você, né, o tio, a importância do time em você também. Porque, você pode ter a tecnologia, você pode ter a ideia, mas se você tiver na hora certa para implementar, é aí que você consegue ter êxito, né? Total. É um pouco disso que o Flora está falando. Quer dizer, se há 10 anos atrás a gente estivesse conversando aqui, talvez não teria esse mesmo impacto que tem hoje.
O timing é extremamente importante, agilidade e tomada de risco. Com certeza. Sem dúvida. Sou totalmente favorável. Aliás, o Flora chegou aqui, vocês não ouviram, mas quando ele falou, tá tudo tranquilo, você respondeu, tá. Aí ele falou, bom, tá faltando tomar risco, então. Que é o Então, mantra risco aqui. não... exato. O Flora ia comentar agora, ia começar a falar da virada de chave, do timing do digital. Não, então, o timing de fato é fundamental, né? E até te diria que parte, vamos dizer assim, da dificuldade que existiu em a gente conseguir, né, se mover nessa direção, a gente demorou um pouquinho, né? Como eu falei ali, imagina o seguinte, a Orama, ela foi lançada em 2009 ou 2010, dos ex-sócios da Ágora, né? Eles venderam a Ágora, tinham um non-compete, fizeram uma plataforma de fundos que era o que estava fora do non-compete, 2009, né? O Guilherme Horn, o Selmo Nissembal e tal. A gente só foi se mover nesse negócio em 2016, 17, né? É claro que eu já tinha aprovado, a gente já tinha aprovado internamente o projeto em 2014, mas isso demorou tempo até chegar para o mercado, para o público em geral. Então, assim, você fala assim, mas o que vocês ficaram fazendo, né? Aliás, esse é um dos maiores... Hoje, se você perguntar assim, o que você faria diferente, eu teria começado uns 2, 3 anos antes. Mas, enfim, hoje é fácil falar. Lá atrás, ali a partir de 2011, 12, eu me convenci e passei a provocar os outros sócios sobre isso. Num primeiro momento, a reação foi de, puxa, Flora, será? Puta, melhor não, né? Assim, aí tinha até criou-se um paradigma, porque o Luiz César, ali no final dos anos 90, ele tentou comprar o BCN. Ele queria ir para o varejo, o banco tinha tido um resultado fantástico, muito dinheiro em caixa, porque a gente vai fazer para diversificar o banco, e o César, não, vamos comprar o BCN, que acabou sendo vendido para o Bradesco, né? Mas era um banco, agência física e tal. E aí os outros sócios, não queremos, né? Especialmente o André Jacuzzi e o Paulo Guedes. Né? Pactual é P de Paulo, A de André e C de César, né? Então, 2 dos 3 fundadores não queriam comprar o BCN nem ir para o varejo. Eles queriam fazer o que eles fizeram na JGP. Sim, que era arroz e feijão que deu certo. Gestão de fundos e tal. Que era investimento dos sócios também, a gente sabe navegar alguns bem com poucos isso. fundos, uma gestora, era isso. E aí tinha um terceiro grupo que achava que não era nem uma coisa nem outra. Era, cara, não vamos nem para o varejo, nem queremos ficar também aqui nichados. Nós vamos ser uma espécie de Goldman Sachs no Brasil. Que foi o caminho que o banco trilhou a partir de 99, 2000, quando o César saiu e a gente encerrou esse... Porque aí não comprou o BCN, mas comprou o Banco Sistema. Até o Esteves brinca o seguinte, Flora, imagina o seguinte, o César queria comprar essa televisão aqui de $1 bilhão. E aí, cara, não dava, né? Mas aí tinha esse copo, que era $5 milhões. Então, cara, compra o copo aí, que se der errado, esse a gente engole. A gente consegue pagar. $1 bilhão, se der errado, né, estamos com um problema. E aí deu errado, né? O Banco Sistema, ele fazia leasing de celular, para você ter ideia do que era. Era varejo de verdade. E esse negócio não deu certo, né? O Salute, que hoje é CEO do banco, na época ficou com o mandato de ir lá encerrar as operações do Banco Sistema. Mas, enfim, por conta dessa experiência, criou-se um sentimento dentro do banco de, de repente, esse negócio de home broker, não é pra gente, esse negócio de investir em tecnologia e tal, isso não é pra gente. Nosso negócio aqui é Goldman Sachs no Brasil, é Investment Bank, Wealth Management, famílias, né, ultra high net worth, né, multibilionárias. Pega o nosso dinheiro de quem a gente conhece e confia e vamos tocar o barquinho para esse lado. E de alguma forma, o banco foi super bem sucedido nisso. De fato. Vendeu por $3,1 bilhão. Ali em 2014, o banco fazia uns 4 bi de lucro. Né? E aí, tá o Flora aqui, arrumando problema aqui de querer investir um caminhão de dinheiro em tecnologia e tal. Então, naquele momento não foi fácil, não foi trivial. Tanto é que eu comecei a falar disso em 2011, 2012, e esse negócio só foi efetivamente aprovado em 2014. Que a gente tem o avanço, né, da tecnologia, a internet mais rápida, os aplicativos, né, a funcionalidade, você conseguir mexer, entender o que é, e chegou para a turma. Agora, já que você está falando de timing, tio, a gente aqui, vou falar uma coisa aqui, em poucos minutos aqui é uma palestra grátis aí que a gente está aprendendo pra caramba.
Mas tem tanto assunto, cara, que ele falou, quanto tempo de papo, né? Eu falei, 1 hora. Dá pra ficar umas 12 horas, fazer uma rave aqui de assunto, muito bom. Ó, ainda em timing, me lembrei aqui agora de uma passagem interessante. Eu tive um chefe no antigo Pactual que era o Ronaldo Borushovich. Tudo da comunidade judaica, da mesma sinagoga, a gente conhece. Então, o Ronaldo foi meu chefe no banco, saiu em 2009 com a turma que fundou a 20. Mais ou menos ali em 2009, 2010, eles começaram um projeto que era uma plataforma de investimentos online chamada Apogeu. Certo. 2009, 10, 11, 12, 13, 14. 2014, o Ronaldo meio que, cara, não consegui... Encerraram o negócio. Tomaram a decisão de encerrar. Ficaram por alguns anos investindo, o negócio não decolou, Patinou, ou não atingiu as expectativas e eles encerraram. 2014 foi quando a gente aprovou. Olha isso. Cara. Então, assim, hoje, você perguntar assim, o que você faria diferente? Eu começaria uns 2, 3 anos antes. Certo. Mas é fácil falar hoje. Lá atrás, talvez se tivesse começado uns 2, 3 anos antes, como o mercado talvez não tivesse preparado para aquilo, talvez a gente não tivesse conseguido... Eu vou pegar esse gancho aqui de 2, 3 anos antes, tio, porque a gente está agora nesse papo de tecnologia e a gente não tem como não discutir inteligência artificial. 2, 3 anos antes. Então a gente vê que é exponencial, a gente pode perder esse bonde dentro da relação, né, dos investimentos ou da estratégia financeira. O que você está vendo da inteligência artificial? O que vocês estão aplicando dentro do banco? Cara, então, eu acho que esse negócio pode ser super transformacional. Assim, eu tenho lido coisas assim que, cara, esse negócio pode trazer uma mudança importante até para as próprias Big Techs, né? O próprio Google, Perfeito. A maneira como você se relaciona, faz buscas na internet e tal, né? O ChatGPT, enfim, e outras variações e tal. Eu vou te dizer o seguinte, assim, e aí, nesse sentido até... eu sou muito, apesar de estar, né, de alguma forma envolvido, né, nos projetos digitais, né, e desses investimentos todos em tecnologia que a gente fez no banco, de certa forma também eu sou muito pragmático, né? Assim, eu acho que a inovação pela inovação, eu não sou também o entusiasta, o maior defensor, não. Eu acho que a gente tem que acompanhar, estar próximo. Foi mais ou menos o que a gente fez nesse negócio de plataforma, né? Eu me aproximei, eu entendi procurei tentar entender, me aproximar de quem estava fazendo, até porque o custo de mobilizar e desmobilizar a estrutura foi mais ou menos o que matou o Max Blue lá atrás. Perfeito. O cara investiu um caminhão de dinheiro. Esse negócio é um negócio que a tecnologia a cada 6 meses, 1 ano muda tudo, né? Ou tem o risco de... Se você não está no timing perfeito, legal, você corre o risco de ter jogado dinheiro fora. Então, assim, eu me lembro, assim, há um tempo atrás eu tive no Silicon Valley, né, durante a pandemia até, tinha essa história, o Facebook virou meta, né, e metaverso para cá, metaverso para lá e tal. O metaverso meio que deu uma... patinou. Deu uma morrida, né? Tá voltando agora com a headline, Apple. Né? Mas, enfim. Então, assim, eu tenho também muito cuidado com esse oba-oba, às vezes, que se cria, entendeu? E vira meio que motivo para fazer congresso, para fazer evento e fazer palestra, entendeu? Que é verdade também. Então, eu vou te ser honesto, assim, eu tenho muito cuidado em... essas inovações, elas têm que trazer um ganho de eficiência, de escala, de produtividade associado, entendeu? Então... Vou tentar traduzir de maneira mais clara. Assim, um negócio que também, há um tempo atrás, era moda. Chatbot. Todo mundo falava de chatbot, que é mais ou menos inteligência artificial e machine learning. Eu não sei se eu quero ter chatbot. Eu já estou num negócio em que eu tenho uma economia fantástica porque eu não tenho agência física. Certo. Né? Eu dei sorte do mundo ter mudado e a tecnologia ter avançado tão rápido que eu não preciso mais de agência física. Certo. Eu já estou tendo esse ganho de eficiência. O mínimo que eu posso fazer é quando o meu cliente me liga, eu atender ele. Personificar, né? Eu tenho uma pessoa para atender. Lógico. A gente hoje tem atendimento humano, tem pessoas lá 24/7
Porque, cara, eu já estou economizando as agências físicas. Sim. Senão você também quer economizar... Você não humanizar, né? Todos o último centavo, e aí, cara, você... Entendeu? Tem um negócio que eu acho que não... A gente tá, apesar de viver num ambiente de forte inovação, e, pô, meu negócio, nosso negócio depende disso, mas a gente não pode esquecer que tem um negócio que não é tão tecnológico assim, que não sai de moda nunca, que é qualidade. Boa. Né? No final do dia... E qualidade é o seguinte, não é ciência de foguete, não. É você só tratar o teu cliente como você gostaria de ser tratado. Lógico. Quando a gente tem um problema, o que você quer? Você quer ligar, o cara te atender e você resolver. Né? Perfeito. Então, assim... Isso, inclusive, sempre foi uma coisa que a gente falava bastante quando a gente começou. É assim, cara, vamos tocar a bola rasteira aqui. Antes de eu ficar pensando aqui, como é que eu vou ficar ligando para os clientes? Tá bom. Cara, a maior parte das pessoas não é como o tio rico que, né, pode se dar o luxo de fazer viagens, né, pelo Oriente. Tava em Courchevel Eu semana estava em passada. Amsterdã semana passada. Pois é. E aí, caramba, as novidades, elas... Tava em Amsterdã semana passada no Vondelpark e a gente não tava lá, né, tio? E eu tento evitar, mas as informações fluem. Nem né? vamos falar qual coffee shop que ele participou lá, mas tudo bem. Mas enfim, Tava andando de bicicleta. Tava na Money 2020, para quem não sabe, é um evento de tecnologia, onde se falou muito de inteligência artificial, open banking e tal, blá, blá, blá. Né, mas é que esse assunto, na verdade, que a gente está passeando por ele, citando até o Harari, né, que fez Homo Sapiens, Homo Deus, e o último livro dele é 21 lições para o século XXI, ele estava falando que a discussão era sobre os dados, né, Big Techs contra governo, contra o que você quiser. E dentro desse setor, que é o que você falou, eu achei que teve uma sensibilidade, o que você precisa, na verdade, é que as pessoas, primeiro, elas utilizem e tenham uma experiência legal, né? A usabilidade do que você for dentro da plataforma. Mas os dados é onde que está a pega disso daqui, porque daí você tem um engajamento, aí você consegue chegar, né? Ou a notícia chega em mais pessoas. Cuidar dos dados, né, que você tem, que essa é a maior discussão, é como você vai cuidar do cara que entrou lá, né? Acho que essa preocupação não é só a tecnologia, é como é que eu cuido quem está e está utilizando, né? Acho que é uma preocupação de vocês também, né? Não, com certeza, é isso aí. Mas eu acho que a gente quer estar... Pô, isso aí, estava em Amsterdã, dever de ofício, tenho que acompanhar o que está acontecendo. Não necessariamente eu vou estar implementando todas as inovações, né? De novo, tem um custo de mobilizar e desmobilizar razoável, né? Isso custa dinheiro no final do dia. Eu quero estar próximo para usar essas tecnologias o quanto antes, tão logo eu tenho a certeza de que aquele negócio vai me trazer um benefício claro associado, entendeu? Muito bom. E aí, tio, tá aula ou não? Não, maravilhoso. O banco hoje está voando. A parte de digital, Flora, é a que mais cresce aí no banco, né? De longe. Olha, dependendo da métrica, sim. Eu brinco que, eu falei aqui do Comitê Operacional do Banco, que a gente se reúne toda segunda-feira de 1 às 5. É um fórum que tem os 10, 12 principais sócios do banco. E eu falo isso, mas de vez em quando, não, são os 10 maiores. Não são os maiores, eu não estou entre os 10, 12 maiores. Os 10, 12 principais é isso, é porque tem uma métrica que cresce muito, investe muito, então é por isso. Mas não estou, do ponto de vista do lucro, né? ainda sou o é humilde, o primo pobre, mas, o Flora é humilde. Mas assim, em número de clientes, em volume de recursos, cara, isso eu não tenho dúvida, é disparada a maior área, a que mais cresce hoje dentro do banco. Mas nós estamos no negócio de fazer resultado, né? Então... Com toda essa humildade aqui do Flora, assim, o setor assim que você também move é a liderança, né? E a gente estava contando a tua história, que é legal pra caramba, deu uma palestra, né? Te motivou a falar com a pessoa. Eu queria que você falasse um pouco como é que o recrutamento, né? O tio é um cara que adora, inclusive, junto com o Lema, ir para Stanford, e meio headhunter de ver, gosta muito da turma, né? Dos indianos, né? Gosta de tecnologia. Como é que você lida com a liderança e você colocar essas pessoas, porque as pessoas também, você falou, 20 anos de carreira no banco, 25 anos, e tem também, né, essa molecada aí que está bebendo tecnologia. Como é que funciona o setor de liderança para você? Olha, eu acho que o banco tem um negócio muito forte na cultura do banco, são duas coisas muito fortes. Primeiro que liderança por exemplo, né? Então, uma das coisas que move o banco
é você chegar no banco, às vezes 8h15, 8h30 da manhã, o Esteves está sentado na mesa. O Esteves não sai, né, tio? O Esteves, ele chega lá às 7 horas da manhã, você pode me contar, e sai o quê? 3 da... Não, Conta do e sabe o que mais me Esteves. impressiona? Que ele não sai descabelado, suado, não sai. Ele sai da maneira como ele entrou. Cabelinho bem cortado, Salute sorriso no também. rosto. Nem cabelo branco ele tem, eu tenho mais cabelo branco que ele. Sou mais novo, eu tenho mais cabelo branco. Ele tem uma bicicleta de Nasceu spinning bem. lá dentro da sala dele, eu fiquei sabendo aí, que ele treina na sala. Mas a cultura é de trabalhar, de viver, né, de respirar, que você tava falando, né? Então é isso, assim, e aí ele até brinca assim, eu tenho, que às vezes a gente vai visitar né, umas empresas, né, que pô, o cara tem o dono da empresa, o CEO tem uma sala enorme e tal, e aí o Esteves fala, pô, eu também tenho uma sala enorme, uma sala que, pô, o problema é que ela tá cheia de gente dentro, né? Não tem sala da diretoria no banco, todo mundo senta um do lado do outro. Tem um cara super sênior, que é o tesoureiro do banco perto, o CEO, que é o Salute, está perto, mas tem uns estagiários também ali perto, né? Eu entrei no banco, eu sentava, com 23 anos, sentava a 2, 3 metros de distância do Esteves. Então, a mesa é igual, não tem secretária, não tem, cara, é um ambiente aberto, é isso aí, não tem frescura. Então, a liderança, por exemplo... De vez em quando, quando eu mando o convite, bate na Lucilene, mas tudo bem. Mas a Lucilene, Tem uma ela não é secretária só dele, não. Ela é secretária de uma galera. Mas, enfim, não tem aquele negócio, né, do andar da diretoria, ou a sala dos diretores. Não tem, né? Pô, cada um tem a sua secretária. Não tem isso, cara. Secretária é pool. Todo mundo sentado junto no meio ambiente. Aprendendo junto. Mesmo né? ambiente, E é isso, assim, 7 horas da manhã eu nunca vi, mas 8, 8h15, 8h30, você chega no banco, o Esteves está lá, está lendo o jornal, e você vai embora às vezes 9h30, 10 horas da noite, o Esteves está lá. Aí você fala, cara, o cara tem $1 bilhão de patrimônio. Tá aí, mordendo a mesa, pô, sou eu que vou embora. Não dá, né? Eu que vou chegar, vou trabalhar de 9h30, 10 horas às 5, 6 da tarde. Então, pô, eu preciso dar um gasto também. Dá o né? exemplo, mas você não vê... E isso vai movendo o banco de maneira geral. Essa né? cultura, as pessoas trabalham comigo também. Então, já não é mais, a gente também, obviamente, evoluiu, né? Tem certas coisas hoje que não são mais concebíveis, né? Não são mais aceitáveis, né? Tem algumas brincadeiras, né? Que eu me lembro que eram feitas lá no antigo Pactual, lá na Avenida Chile, A no gente Rio, vai contar como é que o tio contratava nessa época. que não dá mais, né? Sim. Mas assim... Era tomatada na cabeça antes de dar oi, era ovada na cabeça. não, pô, tinha, né? Depois a gente O primeiro cara a ir embora tinha salva de palmas pro cara, entendeu? Então, assim, tinha época que ninguém ia embora. Ficava todo mundo na Avenida Chile porque ninguém queria levantar, porque o primeiro que levantasse, o nego ia bater palma, o nego levantava, fazia ola. Então, não tem mais isso, né? O ambiente virou um ambiente mais diverso, né? Isso é bom, porque é o tipo de ambiente que eu fico tranquilo de a minha filha tem 12, 13 anos, pô, mas quando for trabalhar, cara, se quiser trabalhar no banco, vai ter um exemplo. vai ser legal. Sim. O ambiente que a gente tinha lá, né, e o tipo de história que se tinha de entrevista lá na década de 90 no mercado financeiro, não era um negócio saudável, né? A gente já tem histórias do tio de entrevistas aí, que tem pessoas que a gente já teve o contato, que a gente obviamente... Então eu fico feliz de ver como a gente, como instituição, evoluiu muito. Pô, hoje tem um ambiente diverso, bacana, inclusivo, para todo mundo, um monte de mulheres, enfim. Então é super bacana ver isso aí. Não, mas é legal assim, porque consegue ter uma sinergia até das novas culturas e vocês também colocar como exemplo, cara. Porque a gente falando principalmente da área que você domina, digital, as coisas estão muito efêmeras, estão muito rápidas, né? A velocidade do algoritmo, que é uma coisa que deixa a gente... Você vai lá entrar num TikTok, você já lê um negócio no Google, já tem um vídeo aparecendo. Esse conteúdo também, né? Ele acaba não tendo profundidade. Então é legal também pensar e passar valores, né, tio? Valor é uma coisa que só os homens dos cabelos brancos, você, Warren Buffett, que consegue passar para essa molecada, né, tio? É aquilo que eu falo, tudo tem preço. As pessoas sabem muito de preço e pouco de valor. Então...
Fica a dica aí. Se você não souber o valor das coisas, você pode saber o preço de qualquer coisa, mas o valor é que realmente vale. Boa. O mantra do Tio Rico é muito risco, pouco ego, né? O que ele sempre gosta Já de ganhou a repetir. camisa do JP. O JP. O JP fez um quadro, verdade. pô, deu pra gente presente lá, tá na entrada do 9º andar, lá onde a gente... É verdade. Eu brinco que você tem um mundo do banco de investimento convencional, que é lá o 14º andar, muito mármore, muita madeira, e tem o nosso mundo ali das plataformas digitais, que é muito piso emborrachado, muito MDF. Tá bom. E aí tem um quadro do JP lá que... JP é um clássico aí, grande artista, amigo nosso aí, a gente só não pode expor ele, o que aconteceu em Miami aí, que esse cara tem muita história, e é uma referência aí, também todo mundo conhece. Mas o mantra muito risco, né, pouco ego, ele acho que ele tem que ser ouvido mais, né, porque no mercado, se você é um cara, me parece, tomador de risco, né, você foi um cara que arriscou muito na tua vida, principalmente com apostas que você acreditou, mas sem saber do resultado. Falando sobre risco e investimento, como é que você analisa? Olha, é isso, assim, não tem almoço grátis, né? Eu até vejo de vez em quando e, pô, eu tenho uma conta no Instagram, aliás, continuo curioso saber como é que o Tio Rico sabe que eu estava em Amsterdã, porque eu não... Se bem que agora eu lembro, eu postei que eu estava na Money 2020. O Mossad me avisa de tanta coisa. Agora eu lembrei, deve ser Poxa. isso. Vai falar... Mas volta e meia aparece um fake é? da minha conta e mandando mensagem para pessoas que eu conheço, oferecendo Bitcoin, cryptocurrencies e tal. E, cara, e aí as pessoas começam a me mandar, pô, você tem uma outra conta? Eu falei, cara, aí hoje o meu perfil tem lá, ó, não tem outra conta, não peço Pix, não ofereço, cuidado, não tem moleza, né? Porque é isso, cara, o juro é 13,75, não tem esse negócio de, pô, vou te dar um bizu aqui que você vai ganhar garantido 3% ao mês. Não tem. E sempre alguém Tá vai na errado, ganância, né? Entendeu? Então, pô, aliás, outro dia eu vi até um meme, né? Pô, procuro pirâmide no comecinho. A pirâmide no comecinho é o melhor negócio do mundo, né? E o problema é que a hora que a música para, alguém fica sem lugar para sentar. Então, eu acho que esse negócio do risco é isso, cara. Assim, tem que estar claro na cabeça de qualquer investidor que não tem almoço grátis. Se você está buscando ganhar mais, tem um risco associado. Não tem jeito. O juro é 13,75. Pô, é tão simples quanto isso. Então, o que não significa dizer que você não encontre boas oportunidades que vão te oferecer um bom retorno. Mas é só não esquecer que quando a esmola é muito, o santo tem que desconfiar, entendeu? Isso já aconteceu com você? Você já fez algum investimento que você tomou porrada por essa... Comigo não. Eu até vou te falar que, assim, grande parte do meu patrimônio são ações do banco. Que inclusive você não pode tirar nada dessas ações. E não são nem as ações listadas, né? São as ações do partnership. Então, a gente compra e vende a book. Então, o mercado está lá, sobe e desce. E que até vou te falar, eu acho que essa é uma das grandes fortalezas do banco. De pensar a longo prazo. O modelo de partnership e essa estrutura, né, que a gente tem. Por exemplo, a Goldman, ela acabou com o partnership. Certo. A Goldman, quando fez o IPO... os sócios, eu até estava vendo isso ontem, saiu um artigo sobre a Goldman, né? Tá tendo lá o CEO DJ, né? Tem o antigo CEO, o Blankfein, questionando o atual CEO, o Solomon. Enfim, e aí a Goldman no IPO, 99, os sócios tinham 60 e tantos % de ações. Certo. Aí em 2008 isso já tinha caído para, sei lá, 9%. Em 2018 era 4%. Pô, hoje já deve ser 0, né? Exato. E aí, o que eu acho que o nosso modelo de partnership ele é bacana? Mais de 70% do capital do banco são os sócios do banco. Sou eu, Esteves, Salute, enfim... 70%. Os 300 sócios, pessoas físicas do banco. Então, o cara por mais que eu ganhe o meu bônus, lógico, o meu principal, o fator mais relevante, né, no longo prazo para mim é a valorização das ações do banco. Eu não trabalho pelo meu bônus. É claro que, pô, eu como executivo preciso ganhar um bônus. Você né? quer dar resultado, mas todo trabalho tem que ser remunerado. Mas no final do dia, o que vai fazer mais diferença para mim no longo prazo
é se as minhas ações, que são a maior parte do meu patrimônio, vão se valorizar ou não. Isso cria um alinhamento de interesse nosso, né, sócios do partnership. De vestir a camisa. Com o acionista, que é o mercado, e o cliente, que não tem comparável, entendeu? E isso explica um pouco também do começo da nossa conversa lá, a crise de 2008. A origem da crise de 2008, o que é? Falta de alinhamento de interesse. Os bancos começaram a ser geridos por executivos que ganham um bônus no final do ano. E para ganhar o bônus no final do ano, você não está preocupado com o longo prazo, você está preocupado com o bônus do ano. E aí, meu amigo, vamos no subprime mesmo, que tá tudo certo. A gente empacota as hipotecas aqui, é tudo ruim, mas quando junta vira AAA e vambora. É verdade. Entendeu? E aí verdade. aparece um UBS que compra um caminhão, entendeu? E aí o negócio dá errado, entendeu? Então a gente sabe como essa história terminou. Então eu acho que no nosso negócio aqui, um dos principais fatores de sucesso, o tio falou do momento que o banco está vivendo, pô, realmente estamos super felizes aí, passamos os últimos anos, o banco saiu de 30 bi de patrimônio para 40 bi, fizemos 4 follow-ons, né? Vamos primeiro em 2019 na faixa de R$40, depois mais 2,5 bi na faixa de 70, 90, R$122. Foram 4 operações que a gente, né, levantou capital, muito porque fizemos um bom trabalho, né? Confiança, e né? Por trás desse bom trabalho é isso, cara. É a cultura do partnership. Pô, todo mundo ali, principal riqueza é a ação do banco. Pô, não tem alinhamento de interesse melhor e maior do que esse, entendeu? Do longo prazo, né? A máquina dos impacientes para transferir o dinheiro para os pacientes. De novo, Warren Buffett aqui sendo citado. Porque é esse conceito, né? Você sendo sócio, né, do todo, você vai trabalhar para o negócio acontecer, né, tio? Não, e tem uma outra coisa que eu acho incrível, que é uma frase simples, mas eu acho que tem um grande impacto, que eu já ouvi de algumas pessoas. O banco não contrata babaca, ou seja, o cara que é dar uma de malandro, trabalha pouco, quer ganhar muito e vai para casa feliz da vida com seus 9 to 5. Então, uma coisa que eu já ouvi isso de dentro do banco, aliás, almocei essa semana lá, Almoçou e vejo isso com grandes olhos, essa questão do comportamento. Para mim, isso é fundamental, porque, na verdade, o banco em si, qualquer empresa, não existe. São as pessoas que fazem aquilo. Né? Se não tiver alguém para atender o teu cliente, o que é o telefone tocar o dia inteiro? Não é nada, não vale nada. Então, isso, para mem é fundamental, comportamento. É isso que vai definir o crescimento, e tem definido o crescimento do banco, né? É isso aí. Tem até um negócio engraçado que o Esteves brinca, que é o seguinte, quando você olha o perfil dos sócios, o que você mais vê é carioca com o espírito de paulista e paulista com o espírito de carioca. Aí você fala assim, cara, pô, vocês são meio diferentes, né? E aí o Esteves fala assim, não, é que a gente já chegou à conclusão aqui que para dar certo no banco, depois de, né, N gerações, a gente quando olha em retrospecto, a gente percebe o seguinte: o cara que deu certo é o carioca mais arrumado, quer dizer, aquele carioca que não é aquele carioca que vive na praia e tal. Chinelão. Esse não vai dar certo. Então tem que ser um carioca meio de alma paulista. Perfeito. É um carioca mais arrumado. E o paulista que dá certo é o paulista meio bagunçado. Porque o paulista também que é muito, né, gomadinho no cabelo e tal. Sensacional. Também não dá certo. Então, é o paulista de alma carioca, entendeu? Cara, mas é uma característica espetacular, assim, que você foi cirúrgico agora. E você agora. olha aí, vê, eu sou carioca, mas eu não sou um carioca selvagem, eu sou um carioca domesticado. Tem um pouco da Tijuca, tem uma malandragem assim comportada, assim, tem um Bezerra, mas tem uma música clássica que move, né, você. Mas é muito interessante isso, cara, porque a gente vê muito carioca realmente em São Paulo do mercado financeiro que tem essa sagacidade, porque no final, cara, a relação humana, o contato, que o carioca mesmo tem essa cultura e essa disciplina, né, do cara paulista também consegue fazer a planilha, é uma junção perfeita para porrar no mercado financeiro, hein, tio? Exatamente. Eu adorei essa definição do paulista com alma carioca e vice-versa. Perfeita. Não, porque o que tinha de carioca selvagem no passado tá de sacanagem. Não, eu quando cheguei em São Paulo aqui, eu ia procurar apartamento e a corretora virava pra mim e falou assim, pô, você é carioca, você vai adorar esse apartamento, porque aqui tem uma churrasqueira na varanda. Eu falei, cara, eu odeio churrasqueira na varanda.
Não sei de onde tirou isso. Churrasqueira Porque eu gourmet, sou carioca, porra. eu tenho que gostar de churrasqueira na varanda. Eu não quero, eu não gosto. Isso é um grande não. mito aqui de São Paulo, que Churrasqueira quando não. tem uma churrasqueira na varanda gourmet, você nunca vai fazer um churrasco, porque sua mulher vai reclamar, todo mundo lá quer fazer uma fumaça. Eu mesmo vou Você reclamar. Você Nem vai eu vou reclamar, querer. você fala, cara, vem Pô, na sala fumaça, quero, você acaba não usando. Ô, Flora, é muito legal, cara, assim, passar por todos esses assuntos. E uma coisa, assim, que eu vejo, assim, do seu olhar mesmo, assim, você é um cara otimista, né? Como é que você tá enxergando agora? A gente passou pandemia, a gente tá vendo, querendo ou não, né, uma crise, né? A gente vê guerra. Mas como é que você vê, assim, pro mercado aqui pra frente? Como é que você se sente em relação a isso? Cara, assim, a gente, primeiro, sobre o Brasil, a gente tem uma visão super construtiva. Eu acho que a gente passou... Acho que a gente está chegando num momento raro de consenso, né? Esquerda, direita, não interessa de onde quer que se olhe, há um consenso, que é o juro tá alto. Pô, então, cara, que fantástico, né? Então, pelo menos isso. Mesmo, não só quem quer cair, mas quem não quer cair, todo mundo concorda que tá alto. Tá. Então, que bom. Tendo dito isso, é daí para baixo. Então, tá fácil. E eu acho que a gente também já passou por aquele período ali né, de início de governo, né? De novo, como eu falei, a gente tem uma visão construtiva. A gente entende o papel e a preocupação do Banco Central, do presidente Roberto Campos, né? De que se tenha as pré-condições para que se faça a queda de juros. Como a gente também entende a ansiedade do governo de tentar, né, mover a economia e tal. O que é mais legal é que no topo disso tudo, outro dia a gente estava falando com o Mansueto, né, a gente tem uma reunião toda semana, né, também de 1 às 5, um almoço de sócios, o Mansueto participa, e o Mansueto estava falando, cara, a gente nos últimos anos vem revisando para cima o PIB, e vai acontecer de novo. Já está acontecendo, né? E cara, estamos vendo que a inflação acomodando, ano que vem a inflação é 4%. Então, cara, vamos chegar lá, tá tudo né? certo, entendeu? E acho que tem uma outra coisa que está acontecendo também, que é esse mundo agro que está voando, entendeu? É impressionante, assim, a gente participou de um evento AgriShow. Sensacional. Que foi um evento meio adotado pela Faria Lima, né? Chega lá, tem um monte de Faria Lima. Tem lá, bastante. Né? E inclusive a gente também. Mas aí a gente ficou sabendo depois que umas 2 semanas teve um outro evento que seria, sei lá, o Second Best Agro. Esse nem tão, vamos dizer assim, tanta participação, né, da Faria Lima. Pô, esse primeiro vendeu 14 bilhões de reais. Caraca. O Second Best vendeu 11. Pô, então... Fora que a gente alimenta o mundo, e isso é a coisa mais legal que você falou, porque no agro você pega Mato Grosso, a ProSoja, né? Os caras, tem muito a narrativa, né? Então a gente começa a discutir muito coisa da Europa e, cara, no final a gente sabe de onde que vem o caixa, né? Principalmente para esse fator ideológico. Então, pô, o agro é uma coisa que a gente tem que comemorar, celebrar, né? Tio, você sempre fala do agro, né? Para você também você consegue ver essa importância que tem e é exponencial. Porra, óbvio. O Brasil alimenta o planeta, parte do planeta. Você está de sacanagem. Adoro o agro. Muito bom. É isso aí. Olha, eu quero agradecer primeiro a nossa audiência e eu ainda quero te convidar, porque nesses minutos finais, a gente está ao vivo agora, e a gente vai fazer uma coisa um pouco mais íntima, se é que você me permite, que a gente vai ficar eu, você e o Tio Rico e algumas pessoas selecionadas da audiência. Pode ser? Claro, prazer. Então, Flora, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui. Essa aula descontraída aí, esse homem carioca com a mistura paulista que consegue ter essa maestria, né, na visão dele. Exato, Papo espetacular, hein, tio? Maravilhoso. Eu adorei o papo, Flora. Obrigado pela tua presença. Adorei. Isso, para mim, eu fico super feliz aqui de ter sido convidado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Pô, podem me convidar sempre aí, volto quantas vezes vocês quiserem. Muito bom. Então, agradecer você que está ao vivo com a gente. Agora a gente selecionou aí uma turma também, que a gente faz dessa forma aí mais carinhosa para estar com a gente. Perguntas da audiência para você, perguntas mais íntimas. A gente não vai falar nada da Holanda aqui, mas o tio vai citar alguns bastidores. Podem falar, porque minha esposa foi me encontrar lá, então eu tô tranquilo. Estava na Red
deadline, não teve nada disso, fica tranquilo. Pessoal, até semana que vem, Futurum Talks aqui, a gente faz esse programa sempre com convidados espetaculares e semana que vem estamos de volta.